Vitamina E. Um histórico da vitamina E, em 1911, foi publicado o primeiro relatório sobre um composto denominado fator anti-esterilidade em animais. Em 1936, foi isolado o alfa-tocoferol na sua forma pura, a partir do óleo de germe de trigo. Em 1938, foi apresentada então a fórmula estrutural da vitamina E. Em 1962, foi proposto que a vitamina E atuava como um antioxidante in vivo, protegendo as estruturas lipídicas das células dos radicais livres. Já em 1980, foi sugerido que a vitamina E atuava como um antioxidante localizado primariamente na membrana das células. Em 1990, foi mostrada a eficácia dessa vitamina na inibição da oxidação das lipoproteínas de baixa densidade e, consequentemente, da sua possível relação, com a formação das placas de ateroma. O termo vitamina E é usado para denominar uma família de 8 moléculas de estruturas bastante semelhantes. Dentre essas moléculas estão os tocoferóis, que podem serem apresentados na forma alfa, beta, delta e gama. E eles apresentam uma cadeia lateral saturada com 16 carbonos, como pode ser observado na figura abaixo. Já os tocotrienóis, que também podem ser apresentados na forma alfa, beta, gama e delta, apresentam também 16 carbonos, porém uma cadeia lateral insaturada. Quanto à absorção dessa vitamina, aparentemente, todas as formas de vitamina E podem ser absorvidas pelas células intestinais, sem discriminação pela fórmula química. Essa absorção acontece no intestino delgado por difusão passiva, e ela é dependente da digestão e absorção de lipídios, como nós já vimos em outras vitaminas lipossolúveis, e também da função pancreática. Os ésteres de tocoferol necessitam ser hidrolisados no intestino delgado antes de serem absorvidos. A qualidade dos ácidos graxos que estão sendo absorvidos junto com o tocoferol pode alterar a absorção dessa vitamina. Por exemplo, na presença de ácidos graxos de cadeia média, essa absorção aumenta. Já na presença de ácidos graxos poliinsaturados, essa absorção diminui. E esse efeito ele pode ser resultado de interações químicas entre os tocoferóis e os ácidos graxos poliinsaturados, ou mesmo seus produtos de peroxidação no lumen intestinal. Pode ser devido também ao fato de os ácidos graxos poliinsaturados ocuparem relativamente mais espaço nas lipoproteínas e, dessa forma, deslocarem o tocoferol ou inibirem sua ligação. A vitamina E vai ser transportada via quilomicrons do intestino para a corrente sanguínea. Posteriormente, os quilomicrons remanescentes vão ser captados pelo tecido hepático e, consequentemente, junto à vitamina E. Do fígado para a circulação sanguínea, essa vitamina vai ser transportada por uma proteína transportadora de tocoferol e esse transporte vai ser via VLDL. Bom, essa proteína ela escolhe seletivamente o alfa-tocoferol entre os demais compostos e incorpora o mesmo nas moléculas de VLDL. Portanto, embora o processo de absorção de todos os homólogos de tocoferol seja similar, a forma alfa-tocoferol predomina no sangue e nos tecidos. Os mecanismos de captação de vitamina E pelos tecidos extrahepáticos podem ocorrer de duas formas. A primeira delas, através da ação da enzima lipase lipoproteica. Essa enzima hidrolisa os triacilgliceróis das moléculas de quilomicrons e de VLDL quando estão circulando na corrente sanguínea.
e, com isso, libera a vitamina. Ou então, através da captação de moléculas de LDL por meio dos receptores destas lipoproteínas. Os dois mecanismos podem ser observados nas figuras abaixo. A molécula de alfa-tocoferol acumula-se em tecidos extrahepáticos e outras formas desse composto, derivados desse composto, menos hidrofóbicas, podem ser excretadas na bile e na urina. A vitamina E atua como antioxidante lipídico não enzimático, reagindo com espécies reativas de oxigênio e outros radicais formados durante o metabolismo oxidativo normal das células. Com isso, ela vai agir particularmente nas membranas das mitocôndrias, no retículo endoplasmático das células do coração e dos pulmões e nas hemácias. Na figura abaixo, é possível observar a formação de um radical livre. Primeiro eu tenho uma molécula estável, aí depois ocorre a transferência de elétrons e transformação em radical, e por último, um radical livre sofrendo a ação de um antioxidante. As reativas de oxigênio podem atuar sobre ácidos graxos poliinsaturados que se oxidam, dando origem ao superóxido e ao radical hidroxila, perpetuando assim a reação em cadeia de lipídios, com consequências potencialmente desastrosas para as membranas celulares. Pode ocorrer também oxidação direta provocada pelos radicais livres em proteínas e ácidos nucleicos. Sendo assim, existe uma variedade de compostos coletivamente conhecidos como antioxidantes que podem interromper a reação em cadeia de peroxidação lipídica, sendo a vitamina E um dos mais ativos. Após a reação do alfa-tocoferol com o radical peróxido lipídico, é formado o radical tocoferoxil, e este pode ser reduzido novamente a alfa-tocoferol pela reação com o ascorbato, gerando o radical monodeidroascorbato. Esse monodeidroascorbato, então, pode ser reduzido novamente para ascorbato, ou então pode sofrer desmutação para gerar o deidroascorbato e ascorbato. Na ausência de ascorbato, as concentrações fisiológicas de alfa-tocoferol têm menor atividade de varredura de radicais. Entretanto, o radical tocoferoxil pode ser reduzido a tocoferol pela reação com a glutationa, catalisada pela enzima glutationa peroxidase, que é uma selenoenzima. Então, além de seu papel na remoção de produtos da peroxidação lipídica, o selênio também tem papel direto na reciclagem de tocoferol. Funções metabólicas atribuídas à vitamina E estão a doença cardiovascular, complicações do diabetes mellitus tipo 2, diferentes tipos de câncer, função imune e alterações no sistema nervoso central, gerando diferentes patologias. É importante enfatizar que as doenças citadas, ou mesmo suas complicações, podem ser causadas pelo estresse oxidativo, e o papel da vitamina E parece estar relacionado à proteção aos danos causados pelos radicais livres e pelas espécies reativas de oxigênio. Por exemplo, na doença cardiovascular, o estresse oxidativo e a inflamação são eventos importantes na patogênese da aterosclerose. Quanto à função imune, as células imunológicas, por causa de seu conteúdo rico em ácidos graxos poliinsaturados, estão em constante risco de dano oxidativo e, assim, prejudicando sua habilidade de resposta normal aos patógenos. A vitamina E é amplamente distribuída na natureza, todos os isômeros, denominados de vitamina E, e alguns alimentos em destaque, como óleos vegetais, abacate, frutas oleaginosas e outros. Quanto às recomendações de ingestão de vitamina E por dia, estão classificadas entre idade,
e estado fisiológico, assim como em algumas outras vitaminas também. A hipovitaminose é rara em humanos, mas pode acontecer no caso de anormalidades genéticas na alfa-TTP, a proteína transportadora de alfa-tocoferol, em síndromes de má absorção de gordura ou mesmo em deficiências genéticas na apolipoproteína B, uma vez que o complexo tocoferol e proteína transportadora de alfa-tocoferol são transportados na corrente sanguínea via VLDL. Normalmente, muitos meses são necessários antes que apareça qualquer queda significativa na concentração do tocoferol circulante nos indivíduos saudáveis, indicando que as reservas nos tecidos são relativamente grandes. A vitamina E possui pouca toxicidade. Em relação à análise laboratorial do estado metabólico dessa vitamina, este pode ser feito de várias formas, através da concentração de tocoferol no plasma ou no soro, grau de hemólise dos eritrócitos, concentração de tocoferol em eritrócitos, linfócitos ou plaquetas, medidas de produtos de peroxidação lipídica e medidas de concentração de vitamina E em biópsias. Porém, essa análise não é muito utilizada por razões éticas.